bonito é a bandeira pendulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Vamos lá, galera. Aqui é para passar os resultados do fim de semana, hein? Vamos lá. Mansfield Town 1, Arsenal 2. O Arsenal vai para a próxima fase da Copa da Inglaterra. O Shimizu empatou aqui por 0-0 com o Cerezo Osaka. E o Cerezo Osaka venceu por 4-2 nos pênaltis. Copa do Japão. O FC Tóquio venceu o Yokohama Marinos por 3-0 aqui pela Copa do Japão, tá? Também esse placar. Vale dizer, gente, que quando coloquei os jogos do fim de semana, eu coloquei como campeonato japonês, mas na verdade é Copa do Japão, tá? Tá rolando. Bom, galera, antes de tudo, eu já vou pedindo like para os amigos, né? Deixem like nesse vídeo aqui, porque na verdade estou, né, fazendo aí igual fiz no final de semana passado, né? Então esse vídeo está sendo gravado aqui primeiramente na manhã do domingo, só vai acabar ele no final da noite desse domingo, né? Com vários resultados do fim de semana, por vários campeonatos, por aí espalhados pelo mundo. E a ideia de fazer dessa maneira, gente, é justamente para aderir, como já havia falado para os amigos, a vários campeonatos. Beleza? Vamos seguir? Simbora! Vamos lá, galera, mais resultados aqui. Copa da Inglaterra, mais clubes classificados para a próxima fase. O Chelsea venceu o Wrexham por 4-2, se classificando para a próxima fase da Copa da Inglaterra. O Manchester City venceu o Newcastle 3-1, também se classificou. O Liverpool venceu o Wolverhampton por 3-1, também se classificou. Vamos aqui, gente, Campeonato Espanhol. Real Madrid 2, Celta de Vigo 1. Real Madrid 2, Celta de Vigo 1. Barcelona 1, Atlético de Bilbao 0. Vamos ver aqui. O Atlético de Madrid venceu o Real Sociedad por 3-2. Campeonato Espanhol. Vamos lá, gente. Clássico pelo Campeonato Português. Braga 2, Sporting também 2. Campeonato Francês. O Toulouse perdeu para o Olympique de Marseille 1-0. O PSG perdeu para o Mônaco 3-1. Aqui, Campeonato Francês. Campeonato Italiano, gente. Como 2, Cagliari 1. Atalanta 2, Udinese 2. Napoli 2, Torino 1. E 4-0 aqui para Juventus em cima do Pisa. Campeonato Italiano. Vamos lá, gente. Campeonato Alemão. O Augsburg perdeu para o RB Leipzig 2-1. Também tivemos a vitória do Hoffenheim sobre o Heidenheim 4-2. O Freiburg empatando com o Bayer Leverkusen por 3-3. Também tivemos aqui a vitória do Borussia Dortmund sobre o Colônia 2-1. Também tivemos aqui esse jogo aqui que acabou empatado. Hamburgo venceu o Wolfsburg. Foi isso mesmo. Hamburgo 2, Wolfsburg 1. Aqui, campeonato alemão. Campeonato alemão, gente, mais um resultado. O Stuttgart empatou com o Mais 05 por 2-2. Campeonato holandês, o Groningen venceu o Ajax por 3-1. No clássico, o AZ Alkmaar perdeu para o PSV por 2-1. Campeonato holandês. Aqui mais resultados, galera. O time do Inter Miami venceu o DC United por 2-1. Major League Soccer. Campeonato mexicano, o Tigres venceu o Monterrey por 1-0. O Chivas Guadalajara venceu o Atlas por 2-1. Campeonato mexicano. Vamos lá, gente. Botafogo da Paraíba 3,
1 para o Serra Branca. Botafogo da Paraíba vai para a final do Campeonato Paraibano. No placar agregado ficou 3-2. Também aqui, Flamengo 4, Estudiantes de Mérida 1. O Flamengo venceu o primeiro jogo da Libertadores Sub-20. É isso aí. Amistoso futebol feminino. O México venceu o Brasil por 1-0. Inglaterra 2, Islândia 0. Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo Feminina de 2027. Inglaterra 2, Islândia 0, repetindo o placar. Bom, Osasuna 2, Mallorca também 2, Campeonato Espanhol. CRB 1, Asa de Arapiraca também 1. O CRB, mais uma vez, conquista o Campeonato Alagoano, agora de 2026. Parabéns ao CRB. Vamos lá, gente, mais 2 campeões estaduais aqui, hein? O Operário empatou com Londrina por 0-0. Nos pênaltis, 4-3, Operário de Ponta Grossa, Paraná. Parabéns ao Operário, tricampeão do Campeonato Paranaense. Bom, Bahia de Virada 2, Vitória 1. E o Bahia, mais uma vez, campeão baiano, agora de 2026. Parabéns ao Bahia. Primeiro jogo da final do Campeonato Goiano. Goiás 2, Atlético Goianiense 0. Teremos o segundo jogo da final. Troféu Inconfidência, Campeonato Mineiro, grande final. O Norfe venceu aqui por 1-0 a URT e o Norfe é campeão do Troféu Inconfidência do Campeonato Mineiro. Vamos lá, gente. São Luís e Novo Hamburgo empataram por... Vou dar uma checada nesse placar, certo? Que eu estou um pouco na dúvida. Mas o América de Natal venceu o Potiguar de Mossoró por 3-1. No primeiro jogo da semifinal do Campeonato Potiguar, teremos o segundo jogo da semi. O Atlético Piauiense venceu o Altos por 2-1. O Atlético Piauiense vai para a final do Campeonato Piauiense. Vamos lá, gente. Campeonato Capixaba. Primeiro jogo da semifinal. O Serra venceu o Vila Velhense por 2-1. Teremos aqui o jogo da volta. Campeonato Capixaba. O Southampton venceu o Fulham por 1-0. Copa da Inglaterra. Bom, Southampton na próxima fase, né? Da Copa da Inglaterra. Vamos lá, gente. Tocantinópolis 2, Capital 1. Campeonato Tocantinense. Aqui também. Daqui a pouco eu chego com mais resultados. Mais um resultado aqui, gente, pelo Campeonato Espanhol. Villarreal 2, Elche 1. Parintins 1, Manaus 1, 5-4 Parintins nos pênaltis. Parintins classificado para a próxima fase do Campeonato Amazonense. Capitão Poço 1, Castanhal 0. Capitão Poço classificado para a próxima fase do campeonato, ou da Copa Gran Pará, que é uma Copa dentro do Campeonato Paraense, tá? Criciúma 3, Camboriú 2. Nos pênaltis aqui, eu vou dar uma checada, gente, mas 3-1 para o Criciúma nos pênaltis. Criciúma foi o campeão da taça ASESC do Campeonato Catarinense, que é uma taça dentro do Campeonato Catarinense. Vamos lá, gente. 4-3 para o Celtic nos pênaltis. 0-0 no tempo normal contra o Glasgow Rangers. Bom, gente, pelo que eu entendi, Copa da Escócia, tá? O Celtic aqui se classificou para a próxima fase da competição. Vamos lá, gente. Oitava de final, Copa da Inglaterra. O Port Vale venceu o Sunderland por 1-0. Copa da Inglaterra. O Port Vale aqui classificado, né? Vamos ver aqui, rapaz. O Münster perdeu por 2-1 pro Pilsen. Perdeu por 2-1 pro Hertha Berlim, segunda divisão do campeonato alemão. Campeonato francês aqui, galera. O Metz perdeu pro Lens por 3-0. Campeonato italiano, Fiorentina 0, Parma também 0. Campeonato alemão, primeira divisão. O São Paulo empatou com a Eintracht Frankfurt em 0-0. Galera, a gente vai passar outros resultados, lógico, né? Ainda nesse vídeo tem vários outros resultados para passar.
Mas só passando um dado interessante, que eu não passei, né? Quando trouxe o resultado do Bahia, né? Que foi campeão baiano em cima do Vitória. O Bahia venceu o Campeonato Baiano, gente, de forma invicta. Após 45 anos que não conseguia isso, voltou a vencer um Campeonato Baiano de forma invicta, o Bahia. Mais um resultado aqui, gente. Getafe 2, Betis 0. Campeonato Espanhol. Vamos lá, gente. Bodoglint 2, Molde FK 1. Campeonato Norueguês. Viborg 1, Copenhague 2. Campeonato dinamarquês. Viborg 1, Copenhague 2. Campeonato alemão, galera. O Werder Bremen venceu o Union Berlim 4-1. Campeonato francês, Lorient e Lille 1-1. Rennes 4-0 aqui pro Nice. Campeonato francês. Campeonato... Vamos ver aqui, rapaz. Campeonato croata. O Dinamo Zagreb venceu o Hajduk Split por 2-1. Campeonato também aqui... Vou dar uma checada. Vamos lá, gente. Campeonato catarinense, briga contra o rebaixamento e deu ruim para o Figueirense, tá? Carlos Renault 4, Figueirense 2 e o Figueirense rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Catarinense. Também aqui, o Botafogo venceu o Bangu por 3-1. Botafogo campeão da Taça Rio. Um troféu, né, dentro do Campeonato Carioca. Campeonato eslovaco. O Slovan perdeu para o Slovan Bratislava por 3-1. Vamos lá, galera. Mais resultados por aqui. O Milan venceu a Inter de Milão por 1-0 no clássico pelo campeonato italiano. O Al Nassr venceu o Neon por 1-0, foi isso mesmo. Al Nassr 1, Neon 0, campeonato saudita. Benfica e Porto, 2-2, clássico pelo campeonato português. Vamos lá, gente. Remo e Paysandu, 0-0. E, devido ao agregado, né, o Paysandu venceu o primeiro jogo pela 51ª vez. O Paysandu é campeão paraense. Placar do jogo de hoje, Paysandu 0, Remo também 0. Repito, Paysandu, campeão paraense. 0-0. Vou dar uma checada nesse placar aqui, certo, gente? Eu estou um pouco na dúvida aqui. Vamos em frente. Misto 0, Luverdense 0. 5-3 para o Misto nos pênaltis. Misto do Mato Grosso, campeão mato-grossense 2026. Souza da Paraíba 1, Campinense 0. No jogo de ida, o Campinense havia vencido Souza por 1-0. O jogo foi para os pênaltis. Souza 4, Campinense 2. Souza da Paraíba vai decidir o campeonato paraibano contra o Botafogo da Paraíba. Vamos lá, gente. 1-1 no tempo normal entre Fortaleza e Ceará, mas nos pênaltis deu Fortaleza. Fortaleza 5, Ceará 4. Fortaleza campeão cearense. Fortaleza campeão cearense 2026. Internacional 1, Grêmio também 1. No agregado, 4-1 para o Grêmio. Grêmio campeão gaúcho 2026. Campeonato Pernambucano. Sport 3, Náutico 0. No agregado, 6-3 para o Sport. Sport Recife, pela 4ª vez consecutiva e pela 46ª vez. O Sport é campeão pernambucano. Bom, gente, fazia 34 anos que o campeonato catarinense não tinha um campeão inédito e voltou a ter. O Barra venceu o primeiro jogo em cima da Chapecoense por 3-1. A Chapecoense venceu o Barra por 1-0 no segundo jogo. Agregado 3-2 para o Barra, e o Barra de Santa Catarina é o campeão catarinense de forma inédita 2026. Vamos lá, gente. Mais campeões estaduais. Flamengo 0,
Fluminense também 0. 5-4 para o Flamengo nos pênaltis. Flamengo mais uma vez, campeão carioca, agora de 2026. Campeonato Mineiro, após 7 anos de jejum, o Cruzeiro volta a vencer o Campeonato Mineiro, tá? Cruzeiro 1, gol marcado pelo artilheiro, né? No último Campeonato Brasileiro, Caio Jorge. Cruzeiro 1, Atlético Mineiro 0, Cruzeiro campeão mineiro de 2026. Vamos lá, gente, Campeonato Potiguar, semifinal, jogo de ida. O QFC perdeu para o ABC de Natal por 3-1. Aqui também teremos o jogo da volta, né? Semifinal, Campeonato Potiguar. Semifinal, gente, Campeonato Capixaba, jogo de ida, hein? O Vitória do Espírito Santo venceu aqui o time do Porto Vitória por 4-0. Teremos aqui o jogo da volta, semifinal, Campeonato Capixaba. Campeonato Sul Mato Grossense, gente. O Bataguaçu venceu o Iviema por 2-1. Campeonato Sul Mato Grossense. Campeonato Amazonense. O Nacional de Manaus venceu o Manauara por 1-0. Aqui, Nacional de Manaus 1, Manauara 0. Campeonato Amazonense já na sua fase final também, tá? Eu não vou precisar para os amigos em que fase está o Campeonato Amazonense, mas já é a fase final do segundo turno, beleza? Vamos lá, gente, continuando a passar, né? Resultados. Vamos lá. Palmeiras 2, Novo Horizontino 1, num agregado 3-1 Palmeiras. Palmeiras campeão paulista de 2026. Mais um campeão estadual, hein? Semifinais, jogos de ida, Campeonato Brasiliense. O Ceilândia empatou com o Gama por 1-1. O Sobradinho empatou com o Samambaia em 0-0. Aqui, Campeonato Brasiliense. Campeonato Roraimense, o São Raimundo venceu o Baré. São Raimundo 2, Baré 1. Aqui, Campeonato Roraimense. Vamos lá, gente. Campeonato Grego, clássico. O PAOK empatou com o Olympiacos por 0-0. Libertadores Sub-20. O Palmeiras venceu. Palmeiras 5, Universidade Católica 0. Palmeiras 5, Universidade Católica 0. Libertadores Sub-20. O Denesi perdeu aqui para o Le Mans por 3-0. Segunda divisão, Campeonato Francês. Le Mans 3, Denesi 0. Segunda divisão, Campeonato Italiano. O Carrarese perdeu por 1-0 para o Palermo. Segunda divisão, né? Campeonato Italiano. Terceira divisão, Campeonato Alemão. O Góticos empatou em 0-0 com Hansa Rostock. Pela segunda divisão aqui do Campeonato Espanhol, 2 times tradicionais, hein? Se enfrentando aqui. O Málaga empatou com o Valladolid por 3-3. Segunda divisão, Campeonato Espanhol. Juventus da Rua Javari 2, Inter de Limeira 1, Ituano 3, Atlético Monte Azul também 3. Segunda divisão, Campeonato Paulista. O Penafiel empatou por 1-1. Aqui, segunda divisão, Campeonato Português. Quarta divisão, Campeonato Paulista. O São Caetano venceu o... Eu vou dar uma checada nesse time aqui, gente, que eu estou um pouco na dúvida. Mas terceira divisão, vá. Campeonato Paulista. Rio Branco de Americana 0, Marília 2. Itapirense 0. Esporte Clube São Bernardo 3. Terceira divisão, Campeonato Paulista. O Nacluge Napoca venceu o CSB aqui por 3-1. Campeonato Romeno. O São Caetano venceu o Taquaritinga por 2-1
Aqui, Campeonato Paulista, 4ª divisão. O Legia Varsóvia, gente, venceu Cracóvia por 1-0, Campeonato Polonês. O Trem do Amapá empatou com o Santos do Amapá por 1-1 aqui, Campeonato Amazonense, ó. Trem do Amapá 1, Santos do Amapá também 1, Campeonato Amapaense. Bruges e Anderlecht, Campeonato Belga, 2-2 aqui, o placar desse jogo. Também aqui tivemos o Rapid Wien vencendo o Red Bull Salzburg por 1-0, Campeonato Austríaco. Campeonato Francês, mais um resultado aqui pelo francês, né? O Paris FC empatou com o Lyon por 1-1, Campeonato Francês. Aqui mais um resultado, gente. Campeonato Acreano. O Rio Branco do Acre empatou por 1-1 com o Humaitá. Campeonato Acreano. Bom, galera, fechando esse vídeo, aí passei todos os resultados, acho que quase todos, pelo mundo, né, da bola. Tivemos muita coisa, né, no final de semana. Os amigos puderam perceber, tanto sábado quanto domingo foram lotados de jogos, né, de jogos. E é isso, galera. Parabéns aos campeões estaduais, né? Aí pelo Brasil. Muita gente sendo campeã. Ô, Ítalo, mas por que tu não falou aí do Campeonato Maranhense? Bom, gente, desde o final de semana passado que já temos o campeão, né? Maranhense, que foi o IAP. Por que também não passei aqui resultados do Campeonato Rondoniense? Só explicando. Bom, gente, o motivo é simples. Não teve jogo. Pelo que eu pesquisei aqui, a não ser que tenha passado batido por mim, não teve jogo do Campeonato Rondoniense no fim de semana. Eu sei que vai ter durante a semana. E a gente vai trazendo aqui conforme for acontecendo, beleza? Mas é isso, galera. Em tese, foram jogos que tivemos aí pelo mundo da bola. Ítalo, mas Campeonato Argentino não teve? Não teve, gente. Não teve. A situação é que está havendo uma briga, uma situação, né, um desentendimento entre os clubes e o governo, e a federação, devido a algumas coisas, o VAR, devido a SAF ou não, nos clubes lá, os clubes não querem virar SAF, então tá rolando uma queda de braço na Argentina. Devido a isso, a rodada do fim de semana que iria acontecer, não aconteceu, né? Vai ser remarcada, no caso. Bom, galera, é isso. Eu vou ver se tem mais algum resultado. Se não tiver, a gente já fecha o vídeo aqui, tá? Mais 2 resultados aqui, gente, para fechar mesmo agora. O Colo-Colo venceu o Audax Italiano por 1-0, tá? Campeonato chileno. O time da Alemanha venceu a Noruega Futebol Feminino por 4-0, tá? Alemanha 4, Noruega 0. Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo Feminina de 2027. Abraço a todos, até a próxima. Deixem um like aí e fui! Bom, galera, aqui de volta. Primeiro jogo da final, tá? Campeonato Sergipano, Sergipe 1, Confiança de Sergipe também 1, tá? Teremos aqui o segundo jogo da final, Campeonato Sergipano. É isso aí, galera. Mais uma vez, peço like e fui!